pessoal, estamos chegando diretamente da Avenida Paulista, redação do Terceiro Tempo, para falar muito sobre esporte, para falar sobre futebol, comigo, com o João Antônio de Carvalho, que também está por aqui, e é claro, com você e com a sua participação. Você vai mandando já a sua participação aqui na nossa live no Facebook do Terceiro Tempo. Depois, um pouquinho mais tarde, você pode rever esta live aqui, os nossos comentários, as nossas análises. Pode fazer mais comentários, pode interagir conosco através do YouTube. Nós vamos editar tudo isso, fazer uma ilustração bem bacana para você. E tudo isso fica disponível lá no YouTube também do Terceiro Tempo, que é Terceiro Tempo TV. Acesse agora youtube.com/Terceiro Tempo TV, se inscreva lá também no canal do YouTube do Milton, no canal do YouTube do Terceiro Tempo, e tudo, é claro, todo o conteúdo exclusivo e também do UOL e do BOL você encontra no terceirotempo.com.br. Hoje, né, João Antônio, para falar muito dos campeonatos estaduais e de seleção brasileira. Qual será a primeira pauta? O Corinthians ou a sacudida do Palmeiras? Escolha, João. A gente pode começar pelos jogos de ontem, né? Um abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem mandando mensagens para que sejam lidas pelo nosso Frank. Olha, eu acho que é melhor começar pelo Palmeiras. Vamos fazer um charmezinho aí, o torcedor corintiano fica esperando um pouquinho, até porque não tem muito o que falar do Palmeiras, né? Ganhou, eu esperava já, pela campanha do Novo Horizontino, eu não esperava aquele atropelamento de ontem, mas realmente o Palmeiras jogou muita bola. O Palmeiras não é que ganhou de um time fraco, o Novo Horizontino ficou sem ação, era aquele boxeador que estava, logo no começo, quando o Bruno Henrique fez aquele gol, o Novo Horizontino ficou nas cordas, acuado. Tentava sair, o Palmeiras marcava pressão no campo de ataque, o Lucas Lima jogando muito, dando assistência para gols, passes de longa distância, passes de curta distância, indo marcar, isso é importante, porque a gente cobrava do Lucas Lima um pouco mais de participação, tanto que eu dizia que se ele continuasse jogando naquele espacinho só de campo, e o Scarpa tivesse condições de jogo, eu não sei não se ele poderia perder a posição para o Scarpa. Parece que ele levou uma sacudida e ontem realmente jogou demais, foi o melhor jogador em campo, mas todo o time do Palmeiras foi bem, o Bola fez falta, o Palmeiras teve muita penetração, o Palmeiras variou muitas jogadas, com o Keno, com o William, um caiu pelo lado, outro pelo outro. O Palmeiras foi praticamente perfeito. Poderia ter feito mais um com o Felipe Melo, que bateu o pênalti nas nuvens, né? Mas não tenho o que falar. O Palmeiras jogou demais e jogando assim é um time muito difícil de ser batido. Foi a melhor partida do Palmeiras no campeonato? Eu acho que foi. Até porque a gente tem que valorizar a campanha do Novo Horizontino. O Novo Horizontino ficou em terceiro lugar na fase de classificação e no jogo de Novo Horizonte, a gente já falou isso aqui várias vezes, o Palmeiras vencia por 1-0, eles perderam duas chances muito importantes de gol, uma do Vitor Luiz salvando e a outra defesa do Jailson, então não é um time bobo. Então esse 5-0, podia ser 6 com pênalti, não foi num time qualquer, não foi num time rebaixado, não foi num time fraco, não foi num time que apoia de todo mundo, foi num time forte, o Palmeiras se impôs, eu acho que foi a melhor atuação do ano sim. Bom, e o Lucas Lima participando de 4 dos 5 gols do Palmeiras, né? Um negócio impressionante, um bom aproveitamento, o Keno também muito bem na partida, e o Palmeiras aguarda agora o seu adversário em uma das semifinais, hein? Por que eu digo aguarda? Muita gente dizendo, o Santos ficou em quarto, então não vai ser o Santos. O Santos está em quarto no momento, né? A partida do Bragantino contra o Corinthians pode mudar esse cenário logo mais. Por quê? Se o Bragantino de repente consegue avançar de fase, mas avança na disputa por pênaltis, o Bragantino é que acaba com a quarta colocação, mas seria o Bragantino o adversário do Palmeiras. O que o Palmeiras já garantiu com estes dois resultados, 2 vitórias, foi a primeira posição no geral, e isso o Palmeiras não vai perder de jeito nenhum. Chegando à final, e para chegar à decisão ele vai precisar pelo menos 2 pontos. Pelo menos 2 pontos, 2 empates, né? Ele não pode ser alcançado por ninguém. E o Corinthians é o time que está em segundo hoje, mesmo vencendo aí 3 jogos para chegar à decisão, o Corinthians chegaria aos 32 pontos, que é o que o Palmeiras já tem hoje. Então o Palmeiras já garantiu esse primeiro lugar no geral aí também. E uma informação importante, caso o Palmeiras avance à decisão, do Campeonato Paulista, o primeiro jogo da final será no sábado. Por que não no domingo? Porque o Palmeiras jogará na terça-feira, dia 3 de abril, né? Contra o Alianza Lima. O jogo será na terça-feira, então por isso
vai ser entre uma decisão e outra do Campeonato Paulista, entre uma final e outra. Por isso, se o Palmeiras for o finalista, o primeiro jogo fora de casa será no sábado, no último fim de semana agora do mês de março. E a partida de volta... Na Páscoa, né? Na Páscoa, aí no Allianz Parque. E a semifinal do Palmeiras, comando de campo do Palmeiras, isso já era notícia sabida, né? Será no estádio do Pacaembu, porque o Palmeiras tem show Depeche Mode no Allianz Parque aí nos próximos dias, e por isso a partida de volta das semifinais está previamente marcada para o estádio do Pacaembu, faltando definir o adversário do Palmeiras, que acho que não dá para evitar agora de chegar com certo favoritismo à semifinal, mesmo com a possibilidade de termos aí os 4 grandes aí. Eu vejo que... 3 já estão classificados. E na verdade, por exemplo, o Palmeiras não pegará o São Paulo. Não pega mais o São Paulo, porque o São Paulo já está à frente do Santos. Então, ou o Palmeiras pega o Santos ou pega o Bragantino. De qualquer forma, claro que clássico é muito mais complicado. O Bragantino fez aquela surpresa contra o Corinthians, vamos aguardar o que pode acontecer no jogo de hoje. Mas contra Santos ou contra Bragantino, até pelo que o Santos deixou devendo nos jogos contra o Botafogo, o Palmeiras entra como favorito. Não estou dizendo que já está na final, passa pelos dois com facilidade, mas que é favorito, isso é sim. Bom, estou mandando uma mensagem aqui para o pessoal aqui no Facebook, pedindo para eles mandarem as localidades de onde eles estão escrevendo. E vamos saudar aqui então, antes de falar do Santos também, que olha, o Santos para mim foi uma decepção, viu? Foi uma decepção mesmo, para falar a verdade. Cristiano Lima, bom dia. O William e a Jane Pereira, vai Cruzeiro! Gilson Pereira manda um vai Corinthians aqui pra gente, assim como o Luiz Almeida, o Fábio Jeremias, vai pra cima deles. Ele escreveu outra coisa aqui, né? Santos. Paulo César Oliveira, bom dia. Luziane Santos, hoje tem Corinthians, tem sim senhora. O Antônio Feliciano, bom dia. Palmeiras, minha vida é você. Ítalo Vinícius, Luiz Almeida, o Paulo César Oliveira Campos, pergunta para o João Antônio, o que é que você achou, João Antônio, do Palmeiras sem o Borja, que está servindo a seleção colombiana? É um estilo de jogo diferente, né? O Palmeiras jogou com o William, só que o William sai muito mais da área. Então, ele saindo da área, ele abre espaços para Keno, abre espaço para o Dudu. O gol do Keno, por exemplo, foi assim, o William não estava na área, ele tabelou, entrou na área e fez o gol. O Dudu também, naquele lance do gol, ele entrou por dentro, passou pelo zagueiro e fez o gol com facilidade. Então é um esquema diferente. Eu acho que o Roger tem que aproveitar bem. O Borja é matador, é finalizador. O Borja saiu da área e esquece. Não tem habilidade suficiente para sair driblando, dar um passe maravilhoso. De vez em quando até ele acerta algum passe, mas ele não é aquele jogador totalmente talentoso. Ele é um fazedor de gols. Então o Roger tem esses dois estilos. Ele pode, dependendo do adversário, usar um ou outro, ou até mudar no decorrer do jogo. O Marcos Santos diz o seguinte, ó, Botafogo e Fluminense. Você entendeu a brincadeira dele? Depois vocês entram aí na live para ver o comentário dele. Na final da Taça Rio, hoje tem Fla-Flu. E daqui a pouco nós vamos falar também da vitória do Botafogo. A Luziane Santos diz o seguinte, Felipe Melo é uma comédia mesmo. O Anderson do Espírito Santo lá. Juan Tumi Maita manda um salve aqui pra gente. O Ítalo Vinícius diz que o Palmeiras é uma comédia, acho que ele está repercutindo a mensagem anterior. Paulinho Ferreira diz aqui, ó, o Palmeiras já está tremendo de medo do Timão. Ele não chama de Palmeiras, né? Chama de Pepas, que é como o pessoal costuma chamar aí também por causa dos porquinhos, mas o Thiago Gonçalves diz o seguinte, bater em bêbado é fácil. Bom, todo mundo, quando deu o Novo Horizontino aí na classificação, aí todo mundo disse que é o time do interior mais difícil de ser batido, terceira campanha, né? Agora, se o Novo Horizontino é considerado um bêbado aí por você, Thiago, por favor, não sei que time você torce, você não escreveu aqui, mas classifica aí para nós, então, Botafogo, Bragantino e São Caetano, as outras equipes que chegaram à segunda fase do Campeonato Paulista. O Marivaldo Alves, não tem que falar do Palmeiras? São 8-0. Se fosse o Corinthians, daria mais o que falar, né? Ô louco, Marivaldo, quer mais do que a gente falou do Palmeiras aqui? Bom, acho que você não estava acompanhando, né, de certo aí a transmissão desde o começo, né? E nós vamos falar do Corinthians já, viu? Que o Corinthians vai jogar hoje. O Domingos Walter Sobrinho, bom dia, vai Corinthians!
José Augusto da Silva, o Sport Recife veio para Caruaru e o Central fez 1-0. Avante Patativa do Agreste. A primeira vez em 99 anos que o Central chega a uma decisão de pernambucano. Vamos ressaltar isso daqui a pouco também. Um abraço, Pernambuco, um abraço, José Augusto. O Luan Cruz e o Celso Júnior, o Wellington Silva, Marcos Betim, Paulino Ferreira outra vez, o Sérgio CVB e o Douglas Pereira também participando conosco aqui. Vamos falar um pouquinho agora do Santos, que, olha, o Santos para mim foi uma decepção, viu, João Antônio? Não esperava 2 empates e, assim, essa dificuldade para avançar nas penalidades e, na realidade, desculpa da sinceridade aqui, mas acho que o Santos avançou muito mais pela incompetência do Botafogo nas cobranças do que pelos próprios méritos, viu, João? E foi um jogo equilibrado, foi lá e cá. O Botafogo não jogou também. Lá em Ribeirão Preto, o Santos foi até superior, segurou um pouco. Eu acho que o Santos esperava ter mais facilidade no jogo da Vila Belmiro, mas não foi assim. O time teve chance, o Gabriel teve umas 2 ou 3 oportunidades. O Santos está finalizando mal, mas também não é que está criando muito, não. Então, por exemplo, se você cria 10, 12 chances no jogo, você pode errar a maioria, porque 1 ou 2 vão acabar entrando. Mas se você criar só 3 ou 4, você tem que caprichar mais, porque aquele lance é que pode ser decisivo. E o Santos só não se complicou ainda mais porque o Vanderlei de novo pegou algumas bolas importantes, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo, no contra-ataque, achou várias brechas e poderia, se saísse com 1-0 o Botafogo, naquele campo pesado, a pressão da torcida, eu acho que o Santos se complicaria mais ainda. Concordo com você. Foi uma incompetência quase geral na cobrança de pênalti, só que a incompetência do Botafogo foi maior. Parecia que eles estavam jogando futebol americano. Tinha que chutar por cima da trave. Eles queriam pontos e não gols. Fábio Rubim Pérez, Faelzinho Coelho, Erasmo Carlos dos Santos. O Palmeiras parecia Alemanha ontem. Wellington Silva, bom dia. O São Paulo vai ser a surpresa do Paulista, hein? Vai ser campeão. Aguardem para vocês verem. Ele é de Sorocaba. Grande abraço aí para o pessoal de Sorocaba. Um abraço, Wellington. O Marcos Almeida manda saudações aqui pra gente. Grande abraço, Marcão. Bragantino e São Paulo na final, aposta do Marcos Santos. E o Adenilton Alves manda mensagem também, assim como o Rony Gabriel, Douglas Pereira, Dirceu Lopes da Cruz. Engraçado, legal que o pessoal fica discutindo aqui entre eles, aqui, é bem bacana. O Everson Xavier, Edson Martins e o João B. Santos. Fala de arbitragem para a partida de hoje. Fábio Rubim Pérez, ele é de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Paulino Ferreira, 4 jogos, 4 vitórias. Palmeiras treme quando joga contra o Corinthians. Imagino que você esteja imaginando aí já um Palmeiras e Corinthians, né? Aí só pode ser na final. O Marcos Santos, que é de Itu, em São Paulo. Luciano Manfrim, Luciano, fala de Londrina, no Paraná, hein? Luiz Carlos Rui Júnior, bom dia, sou São Paulino, o campeão voltou. A Rosana Beppler Santiago, bom trabalho a todos, ela é lá de Chapecó, a Chapecoense já está na decisão do Campeonato Catarinense, faltam 4 rodadas ainda para terminar a fase de classificação, mas a Chape já garantiu a vaga para a decisão, porque no final da fase jogam o primeiro contra o segundo e o Figueirense está prestes a garantir, imagina ainda, talvez até na próxima rodada já também vaga na decisão, e nós teríamos, caso o Figueirense confirme isso na próxima rodada, nós teremos 2 rodadas que para a classificação não vão servir nada, né? Talvez sirvam para o rebaixamento. Vamos falar do Corinthians agora, João Antônio. Afinal de contas, esta noite, Timão define a vaga contra o Bragantino. O Braga venceu a primeira 3-2, pode empatar a partida para seguir na competição. O Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal ou por 1 gol para levar a decisão para as penalidades. O Carille está mexendo no time, João Antônio. Está mexendo no time, mas quem sai e quem entra eu não vejo mudança nenhuma. Quer dizer, aliás, eu vejo algumas mudanças, como por exemplo a saída do Emerson Sheik, vai fazer falta para o Corinthians, mas ele é poupado. Ele não é por deficiência técnica, ele está sendo poupado e deve o Carille de repente segurar o Sheik para o segundo tempo, para quando, se a coisa estiver apertada, entrar e tentar resolver como resolveu em algumas partidas. Eu vejo uma situação preocupante para o Corinthians hoje, porque aí ele tira o Gabriel e põe o Ralf. Não muda nada. Até porque você vai ter que atacar. E o Ralf não é um jogador que também ataque muito. E também é um jogador mais pesado até que o próprio Gabriel.
Aí ele tira o Romero e coloca o Matheus Vital. Não mudou muita coisa. O Romero tem alguns lampejos até, inclusive. Aí ele tira o Anderson e coloca o Júnior Dutra. Vai ficar lá na área. Dá a impressão de que o Corinthians já vai entrar buscando aquela jogada de pivô, de cruzamento, chuveirinho, essa entrada do Júnior Dutra. Vai tirar um pouquinho a característica do time de toque de bola. E aí entra o Guntuan no lugar do Fagner, que está na seleção. Ele apoia bem, até porque é um jogador que era de meio campo, mas não é um grande defensor, vai deixar buracos na defesa. Eu acho que o jogo do Corinthians hoje passa muito pelo que vai mostrar o que vai fazer o Bragantino. Continua sendo o Jadson. Continua sendo o Jadson, que eu acho que quando ele joga junto com o Rodriguinho, o Corinthians fica muito lento, mas de qualquer forma ele é um talento, ele tem uma visão de jogo. Visão de jogo ele tem muito mais que o Rodriguinho. Sim. Muito mais. Então, e o Rodriguinho joga muito mais quando ele está do lado, inclusive. E aí o que acontece? O Jadson tem aqueles lampejos, ele vê um buraco quando o time está muito fechado, o adversário, e acaba conseguindo tirar um coelho da cartola. Eu acho que o jogo de hoje passa muito pelo que vai fazer o Bragantino. O Bragantino foi uma surpresa no Pacaembu. Eu não esperava o Bragantino jogando daquela forma. Fez 1-0, tomou gol de empate, continuou indo para cima, aproveitando as brechas do Corinthians, fez o segundo, o terceiro, e se não fosse aquele gol do Pedrinho, eu acho que a vaca poderia já ter ido para o brejo. Se o Bragantino jogar da mesma forma hoje, com personalidade, vai ficar muito complicado para o Corinthians. Eu vejo que no máximo o Corinthians ganha o jogo e leva para os pênaltis. Eu acho que 2 gols de diferença, se o Bragantino jogar da forma que jogou no sábado, eu acho que, no domingo, por exemplo, eu acho que fica a situação complicada para o Corinthians. Olha, não sei como, mas o Corinthians vai passar, certo? Não sei se nos 90 ou nos pênaltis eu acho, se deixar para levar para os pênaltis eu acho mais complicado, né? Mas com a Fiel apoiando, mandando o time para cima, acho que vai ter que jogar mais na base daquela raça. Também tinha Fiel no jogo do Pacaembu e não resolveu muita coisa também. Mas hoje em casa vai dar. Everson Xavier, de Diadema, São Paulo. O Edson Martins, é de Leme também, aqui no estado de São Paulo. Gilmar Rodrigues mandou um olá pra gente. Anderson Serafim da Rosa, vai Corinthians. Jaqueline Reis, bom dia, um abraço a todos vocês. Josivaldo Canário, bora Flamengo! Ele é o Brandão, Luciano Manfrim, já falamos. O Luiz Neto Penha, acha que o São Paulo vai ser campeão. Walter Bellini, diferença entre deixa eu ver se pode ler primeiro, né? Essa aqui também ela é usual, mas é boa. A diferença entre dependendo do time você coloca, né? Ele usou o Palmeiras aqui. A diferença entre Palmeiras e Dente de Leite é que Dente de Leite só cai uma vez. Entendeu? O Leandro Xavier da Silva, manda piada. Se a piada é engraçada, ela é da tiração de sarro, não tem problema. Quando ela é ofensiva, xinga, ou eu, ou o João Antônio, ou o seu próximo, o cara que está em cima, aí a gente não lê. Cadê o centroavante do Timão? Vem ou não vem? Olha, o Corinthians está de olho aí no mercado ainda, está tentando, mas parece que não está fácil não, viu, o Leandro Xavier. Adenildo Almeida, manda a sua piadinha aqui de sempre. Hugo Souza, também a mesma coisa. O São Paulo já tem 3 Libertadores, deixa para quem não tem correr atrás, falou? O que o Jô está fazendo falta no Corinthians é brincadeira, porque com o esquema do ano passado, o Corinthians segurando muito a bola, não sofrendo tanto na defesa, o Jô decidia. O Jô decidiu vários jogos do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, e hoje falta realmente esse centroavante. E não é fácil achar no mercado, não está em qualquer prateleirazinha não. Bruno Rocha, amo o meu Palmeiras, falar e criticar, eu estou entendendo que é isso que você quer dizer, tá bom, Bruno? Falar e criticar é fácil, difícil é fazer o que ele está fazendo. O Jean Carlos Oliveira, vai Corinthians. O Edvard Andrade, Campeonato Paulista perdeu a graça faz tempo. Depende, né? O João Bosco, vai Corinthians, nós vamos ganhar. Pedro Rufino Neto, vai Palmeiras. Débora e Sérgio, vai Corinthians. E o Aldo Davi Costa e o Dário Alves de Lima, que é corintianíssimo. Corinthians passa sempre no sofrimento, na base da raça. E ele diz aqui, ó, vocês merecem um programa na rádio, pô.
Vamos montar uma rádio só para a gente ficar falando o dia inteiro. Alexandre Escobar e o Dário disse também, ó, vamos ver esse novo esquema do Carille hoje. Vamos acompanhando, você vai mandando sua mensagem. Para mim, passa o Corinthians, para você também ou não? Você acha que, no fim das contas, com essa dificuldade toda que você mesmo expôs? Né? Eu não sei, eu acho muito complicado. Se o Corinthians passar, para mim, é nos pênaltis. Palpite. Para mim, ficam os 4 grandes aí nas semifinais. Cariocão, semifinais da Taça Rio, o Flamengo joga hoje contra o Fluminense. O Botafogo está classificado para a decisão da Taça Rio. Venceu o Vasco ontem, conforme previsão, inclusive, de João Antônio Carvalho, que apostou numa vitória do Botafogo. E você vê, Frank, seria um empate, e foi no sufoco danado e com um jogador bastante criticado, fazendo o gol da vitória aos 40 já do segundo tempo. Mas o Igor Rabelo. Veja só que o que eu falei ontem, eu acho que os dois times são muito semelhantes, são muito próximos, tanto que domingo o Vasco ganhou 3-2 e ontem o Botafogo ganhou 3-2. Mas tem alguns componentes em alguns jogos que são fundamentais. O time do Botafogo ontem entrou mordido, não pela derrota, mas pela contusão do João Paulo. Você viu que todos eles entraram homenageando o capitão. Então aquele sentimento do Botafogo, num jogo em que os dois times são muito parecidos, são semelhantes, você entra com aquele sentimento, com aquela pegada, é um ponto a mais que ganha o time que tem esse sentimento. E foi o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo jogou com o coração, muito mais com o coração, e acabou ganhando o jogo. Hoje tem Fluminense e Flamengo, o jogo lá no Engenhão às 8 da noite. O Fluminense joga por um empate. O que você acha que dá? Se for pelo que são os dois times, eu acho que dá Flamengo. Agora só eu não sei porque... Mas se for pelo segundo turno do campeonato, o Fluminense foi mais regular. Só que ele foi mais regular no começo do campeonato. No começo o Flamengo volta o Paquetá no meio campo, é uma boa para o Flamengo, porque o Paquetá daquele quadrado, daquele quadrado é o jogador que mais auxilia o volante, que é o Jonas que vem jogando, porque o Diego auxilia muito, o Everton Ribeiro também nem tanto, são jogadores de marcação, então o Flamengo tem ficado muito aberto. E aí essa entrada do Paquetá, essa volta do Paquetá, volta o Hever também, mas aí não tem problema, vem jogando o Rodolfo, acho que os dois se equivalem. Time por time o Flamengo é melhor, vejo como favorito. Agora, eu não sei, eu não posso falar isso, porque dá a impressão que eu estou falando que tem armação. O Flamengo vai ganhar o segundo turno, não vai levar a nada, não vai levar a nada, ele vai ter que, não é campeão, mesmo que ele ganhe o segundo turno. Então seria muito legal que alguém ganhasse o segundo turno. Claro, para pelo menos termos 2 jogos nas finais, né? Porque se o Flamengo vence o segundo turno, já tendo vencido o primeiro, ele não leva uma vantagem para a decisão, só que a decisão vira um jogo só com o Flamengo jogando por empate. Por empate. Então, ou seja, uma vantagem desse tamanho para um time que já deveria ter sido campeão por vencer os 2 turnos da competição. Então eu não sei, não sei se o time mesmo entra mais relaxado. Acho que a chance do Fluminense é essa. A chance do Fluminense é essa. O Flamengo entrar relaxado, o Fluminense ter um time que é apenas regular, mas tem um monte de garotos, quer dizer, vai correr muito. Eu diria que pelo time o Flamengo é favorito. Gauchão, o Internacional fez 2-0 para cima do Grêmio, evitou uma terceira derrota seguida para o principal adversário, mas não avançou de fase, justamente porque o Grêmio venceu a primeira por 3-0, 3-2 no placar agregado. O Inter, que fez campanha muito melhor que o Grêmio, que até a antepenúltima rodada brigava para não ser rebaixado, para sair da zona do rebaixamento lá no Gauchão. O Inter está eliminado e o Grêmio será adversário do Avenida em uma das semifinais. Agora dentro de uma normalidade aí o Grêmio, né? Assim, o Grêmio tem mais time que o Inter, fez 2 jogos excepcionais, mas eu também achava isso, eu achava que o Inter ia entrar mordido. O time do Inter não ia querer perder 3 jogos seguidos para o Grêmio, porque senão virava um inferno Porto Alegre para eles, né? E aí o Grêmio, tirando um pouquinho o pé, também não ia querer machucar jogador para Libertadores, para a sequência do campeonato. Então, absolutamente normal. A vitória do Inter foi normalíssima, jogando em casa, fez aí as pazes com a torcida, não se classificou, mas pelo menos ganhou o jogo. O Grêmio se classificou, não teve que correr tanto. Normal, não via outra coisa nesse confronto de ontem. 2 gols de bola parada e de estrangeiros, né? O Nico Lopes de pênalti e uma cobrança de falta maravilhosa do Alessandro com a perna esquerda, um negócio fantástico. Hoje, definição das outras 2 vagas para as semifinais. Brasil
de Pelotas e São Luís de Juí. O jogo será lá em Pelotas, na ida empate por 1-1. E o São José recebe em Porto Alegre o Veranópolis, que venceu a primeira por 1-0, ou seja, o Grêmio está com tudo aí para chegar para ser campeão gaúcho mais uma vez. No Campeonato Mineiro começaram as semifinais, o Cruzeiro venceu o Tupi por 1-0, partida de ida, o jogo foi em Juiz de Fora. Já foi. Pela campanha do Cruzeiro já foi. E hoje tem Atlético Mineiro e América, 8 da noite no Independência. Esse é um jogo de equilíbrio, o América foi melhor na fase de classificação, o Atlético começou mal o ano, a temporada, mas vem se recuperando, acredito que pela camisa eleva o Atlético. Olha só, Eduardo Ribeiro, Bragantino, ele escreve aqui. O Eliésio Alves, Bragantino 2, Corinthians 0, Nicanor Barbosa, vai Corinthians, é hoje. E o Alexandre Martins vai ser sofrido, mas o Corinthians vai passar e vai ser bicampeão na raça. O Alexandre Escobar, o Corinthians já é campeão, é claro, é o atual campeão brasileiro, né? Quando eu saiba, né? Claro, Paulista também. E Paulista também. O Lin Oliver manda um olá aqui pra gente. O Dário quer saber do Ismael, que o Tite convocou, de onde é e onde jogou. Pô, a gente falou sobre isso aqui no começo da semana, né? Na segunda-feira, né? Quando ele foi convocado. Na terça. Ele jogou aqui em São Paulo, ele jogou no Desportivo Brasil e no São Bento, mas ele foi para a Europa jogar em Portugal, né, na Olhanense, e está no Shakhtar há algumas temporadas já, no Shakhtar Donetsk, né, e de fato, para o grande público aqui, ele era mesmo desconhecido. Ele jogou no Invinhema, um time que a gente só ouve falar de vez em quando disputa a Copa do Brasil, né? E é essa a história dele. Já tem 28 anos e fez a sua carreira basicamente na Europa. Mais ou menos como o Dante, por exemplo, se você quiser ter um exemplo de jogador. Hulk também. Que não se tornou popular depois de chegar à seleção brasileira, né? E lembrando que ele é a quarta opção do técnico Tite para a posição. Falando em seleção brasileira, Brasil e Rússia amanhã 1 da tarde, João Antônio, só para a gente finalizar aqui o assunto futebol. Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva na vaga do Marquinhos e o Miranda com o Marcelo pela esquerda. O Ismael vai ficar na reserva, obviamente. Aí Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto, como já previsto, fica no banco de reservas. Douglas Costa, na vaga que seria teoricamente do Neymar, o William pelo outro lado e o Gabriel Jesus como o jogador centralizado. Renato Augusto e Marquinhos aguardam no banco de reservas. Esse é o time que deve entrar em campo amanhã, João. Eu acredito que ele está testando essa formação. O Douglas Costa, guardar essas proporções, tem o mesmo estilo que o Neymar, é um jogador que cai pelos lados, também tem uma boa penetração. E o Felipe Coutinho é um jogador de mais profundidade. O Renato Augusto, quando joga, ele segura um pouco. E talvez aí, com o Felipe Coutinho, o Paulinho não tenha tanta chance de subir. Não vai aparecer nele. Porque ele vai ter que se resguardar um pouco no meio campo junto com o Casemiro, porque o Brasil já tem dois laterais que sobem muito, o Dani Alves e principalmente o Marcelo. Aí você vai ter o Felipe Coutinho, que vai jogar mais encostado na área, o Gabriel Jesus. E é uma forma do Tite montar a seleção brasileira, ele tem que ter algumas formas de jogo, não pode ficar fechado em um tipo de esquema só, e talvez um outro jogo, que foi comentado já, que talvez ele entre com uma formação um pouco mais defensiva contra a Alemanha. O Fernandinho seria esse terceiro jogador de meio campo, e o Felipe Coutinho entraria na vaga que hoje é do Douglas Costa, para mudar um pouquinho, fecharia mais o time, porque é claro, contra a seleção da Alemanha você tem que tomar um certo cuidado. Sem dúvida nenhuma. E amanhã a gente chega depois do Jogo do Brasil, né? Para trazer trazer o que foi aí o Jogo do Brasil. Queria só ressaltar aqui, finalzinho, o seu destaque também, o Central de Caruaru, que pela primeira vez chega a uma decisão de Campeonato Pernambucano, venceu o Sport ontem por 1-0, Sport que tinha certo favoritismo, apesar do jogo ter sido em Caruaru, porque o Central fez uma campanha melhor que a do Sport na fase de classificação, aliás, ficou em segundo lugar, o Sport ficou em terceiro. Hoje nós teremos Náutico e Salgueiro. Quem vencer enfrenta o Central na decisão, o Central que com 99 anos de história chega pela primeira vez a uma decisão. Parabéns aí, Caruaru, e o Central que é dirigido pelo Mauro Fernandes. Mauro Fernandes, que foi atacante.
vou no futebol da Paraíba. Diga aí. E se o Salgueiro ganhar, imaginem uma final Salgueiro e Central, tirando aí os grandões, Santa Cruz, Sport Náutico, realmente seria muito, muito legal. Seria um Bragantino e Novo Horizontino de 90, né? Aqui em São Paulo, né? Uma versão porreta. Tem mais algum destaque aí, João? Vamos falar sobre o handball. Hoje nós teremos às 3 da tarde o jogo entre Brasil e França, amistoso. A seleção brasileira faz seu primeiro jogo em 2018, ela mudou de treinador, depois da Olimpíada saiu o Morten Solbach, que voltou para a Dinamarca, e entrou o Jorge Dueñas, que foi da seleção espanhola, medalhista no Campeonato Mundial inclusive, e o Dueñas ele assumiu na correria. No Campeonato Mundial do ano passado o Brasil foi eliminado na primeira fase, algo impensável nos dias de hoje. Depois que o Brasil ganhou o Mundial, o Campeonato Mundial, o Brasil subiu vários patamares no handebol feminino, né? Mas a equipe passa por uma reformulação muito grande. Saiu a Dara, saiu a Dani Piedade, a Alexandra machucada, não está servindo a seleção, a Maíssa, goleira. Então ainda mantém algumas jogadoras daquela base. Mantém a Babi, a goleira, mantém a Duda, a Eduarda Morim, que já foi eleita a melhor do mundo. Tem a Ana Paula Belo, que é uma baita jogadora. Mas de qualquer forma, mesclou uma renovação, e aí a seleção foi mal em 2018. E agora começa esse trabalho visando aí sim os Jogos Olímpicos de 2020 lá em Tóquio, jogando hoje em Bayonne contra a seleção francesa, que é a campeã mundial. A seleção da França foi campeã mundial em dezembro do ano passado. E depois em Pau teremos o segundo jogo ainda no final de semana. Então, boa sorte para as meninas aí do handebol brasileiro, que esse trabalho comece e possa frutificar, dar frutos, porque eu sinceramente torci muito para essas meninas. Elas foram subindo aos pouquinhos. O Brasil era um saco de pancadas há uns 10, 15 anos atrás, foi perdendo de menos, foi conseguindo empatar alguns jogos importantes, começou a ganhar das equipes europeias até aquele título mundial. E a partir daí o handebol subiu, cresceu, o masculino hoje está muito bem também. Então, tomara que o Dueñas possa fazer um grande trabalho como fez o Morten Solbach. É isso aí, boa sorte para o handebol brasileiro. Linho Oliveira, obrigado pela mensagem. Alexandre Escobar, Sol Venâncio, Antônio Luna, a Débora e também aqui a Sandra Aparecida. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, depois do jogo da seleção, estaremos de volta para falar de futebol e de esporte com você. Mais tarde no YouTube, tá bom? Entra lá, Terceiro Tempo TV, o canal do YouTube, o canal do Milton, tá bom? Obrigado, gente. Tchau. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.